A todos, vamos aqui a mais um vídeo. Vamos mais uma vez olhar aqui o texto por trás do texto. Gente, o que é igreja? Na nossa cabeça, né, na atual mentalidade nossa, a partir de mais ou menos há 1.700 anos atrás até aqui, até o terceiro século, até o quarto século, na verdade, a ideia de igreja era a ideia bíblica que está contida no Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 16 ao 19, que diz assim: Não vós a mim escolhestes para vós mesmos, mas eu escolhi a vós para mim mesmo, e vos constituí a vós, a fim de irdes e fruto produzisse, e o fruto de vós permanecesse, a fim de que o que pedires ao Pai no nome de mim seja dado a vós. Estas coisas eu mando a vós, a fim de que ameis reciprocamente, ou uns aos outros ameis. Se o mundo a vós odeia, sabei que a mim primeiro, ou antes de vós, tem odiado. Se de dentro do mundo fostes ou erais, o mundo amaria o que era seu. Mas porque de dentro do mundo não sois, mas eu escolhi para mim mesmo a vós de dentro do mundo, por causa disto odeia a vós o mundo. Vou repetir o versículo 19. Se de dentro do mundo erais ou fostes, o mundo ao que era seu afeiçoaria, amaria. Mas porque de dentro do mundo não sois, mas de dentro do mundo eu vos escolhi. De dentro escolhi. De dentro escolhi. Interessante a palavra eclesia. Que de dentro para fora, mas clesia, nomeação, eleição, conclamação, chamado, convocação. Aqui, de dentro para fora, clesia, conclamado, chamado, convocado, nomeado, escolhido. Então, a palavra eclesia, que a gente chama aqui de igreja, quer dizer de dentro para fora, escolhido, nomeado, eleito, convocado. Efésios capítulo 1, gente. O problema é que a gente lê a Bíblia com a lupa dogmática denominacional. A gente não lê a palavra tirando a escama religiosa. Por isso que a gente não consegue compreender, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, 2, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que Paulo diz aqui no versículo, a partir do versículo 3 de Efésios 3, capítulo 1 de Efésios, versículo 3 em diante. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em toda bendição espiritual nos céus em Cristo, assim como também nos escolheu nele antes da fundação, gente. Escolher, nomear, conclamar, chamar. Deus em Cristo já nos escolheu. Escolheu quem, gente? No tempo de Cristo, existia a denominação? No tempo de Cristo, existia templo? Assim era chamada a igreja de templo? Existia o templo de Diana, o templo construído por Herodes lá, sim, mas aquilo ali era chamado de igreja ou era chamado de templo? Evangelho segundo João, capítulo 10, faz uma revelação muito mais tremenda, entretanto, nós não percebemos, porque quando lemos a Bíblia, nós não lemos para extrair da palavra a mensagem. Nós lemos introduzindo a nossa ideia.
Então a gente busca versículo para apoiar a nossa ideia. A gente não examina o todo para extrair a ideia do texto. Olha o que diz aqui, João capítulo 10, a partir do versículo 1. Na verdade, eu digo a vós, que o que não entra por meio da porta para o redil das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O versículo 2 diz assim, mas, porém, entretanto, o que entra por meio da porta, o pastor é das ovelhas. Veja bem, gente. Quem é aqui? Quem é esse redil das ovelhas? O que é esse redil das ovelhas? Jesus, quem era Jesus? No começo do evangelho aqui, do evangelho segundo João, diz que Jesus era o palavra que estava com Deus no princípio. E Deus era o palavra. Em João capítulo 1, versículo 14, diz que o palavra fez a si próprio, o verbo fez a si próprio carne e habitou temporariamente entre nós. Como foi que Jesus passou a vir a morar conosco aqui, a habitar conosco, por meio do nascimento materno? Entrar no redil das ovelhas, que significa aqui o mundo, o planeta Terra, gente, é se tornar humano. A forma legal de influenciar aqui na Terra é por meio do nascimento humano. Versículo 1, voltando, na verdade, vos digo que o que não entra por meio da porta no redil das ovelhas é ladrão e assaltante, falando o quê? Do ato dos espíritos malignos que influenciam o ser humano, já que eles não podem influenciar diretamente, ele usa o corpo humano, os seres humanos, para influenciar na Terra. Jesus, porém, fez diferente. Ele tornou a si próprio carne e entrou aqui. O versículo 3 diz assim, ó, o porteiro, quem é o porteiro aqui? O porteiro é o próprio Deus, o Espírito Santo. Para este, o porteiro, ou então aquelas pessoas que dá o... Pode ser também aqui significar os parteiros, que ali ajudam no parto. Para este, o parteiro abre, literalmente aqui a palavra anoigei. Anoigei quer dizer trazer à luz. Para este, o porteiro abre e as ovelhas, a voz dele escuta. Aqui está falando acerca de ouvir meio da pregação do evangelho. Para este, o porteiro abre a porta e as ovelhas, a voz dele escuta, e as suas ovelhas chama cada uma segundo o nome dela. Quando as ovelhas dele todas saem, adiante delas passa, e as ovelhas a ele segue, porque conhece a voz dele. Hoje em dia, a gente não conhece a voz de Deus, a voz de Cristo, porque o que a gente ouve não é evangelho. Mais adiante aqui no capítulo 10, ainda no capítulo 10, que eu li agora, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o 4. Capítulo 10, versículo 25 em diante, Jesus diz assim, respondeu a ele Jesus e disse, vós... Versículo 25. Respondeu Jesus e disse, e não credes. 26, mais não credes. Versículo 26 em diante diz assim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, a minha voz escuta, porque também eu conheço a elas, e elas seguem a mim. E também eu dou a vida eterna. Ou seja, Jesus disse a eles, vocês não são minhas ovelhas, sabe por quê? Porque vocês não creem em mim, sabe por quê? Porque vocês não são minhas ovelhas.
porque as minhas ovelhas, a minha voz escuta, e eu conheço a elas, e elas, eu dou a elas a vida eterna. Então, gente, a palavra igreja não tem nada a ver com essa ideia que nós temos aí. É que, de dentro para fora, eclesia, chamado, eleito, convocado, escolhido. Amém? E quem é o templo de Deus? Não, ali é a casa de Deus. Ali é a casa de Deus. Não, gente, vamos à casa de Deus. Porque está escrito lá no Salmo, acho que é Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gente, estude quem escreveu o Salmo 122, eu acho que é o Salmo 22, vai lá no Google. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja qual é o Salmo. Veja quem foi que escreveu. Vendo quem foi que escreveu, você vai ver que foi Davi. Eu pergunto, quando Davi estava vivo, o templo já havia sido construído? Quem construiu o templo de Salomão? Onde estava Davi quando o templo foi construído? Davi, gente, já tinha mais de 8 anos que estava morto. A casa do Senhor que se referia ali no Antigo Testamento, no Salmo, era Jerusalém. O problema é que nós repetimos os dogmas que nós ouvimos nas denominações e achamos que ali é o correto, ficamos repetindo. A casa do Senhor ali se referia a Jerusalém, o lugar escolhido para que fosse construído o templo, que depois de muito tempo após a morte de Davi, eu acho que foi depois de 7 anos, que Salomão começou a determinar a construção do templo. Davi projetou o templo e ajuntou uma boa parte dos materiais, mas ele não construiu o templo. Então ali não é a casa do Senhor. Então quem é a casa do Senhor, irmão Carlos? João capítulo 14. Assista esse vídeo quantas vezes você quiser. Compartilhe. É muito bom. João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus a ele e disse, se alguém ama a mim, a palavra minha conservará. O que é conservar? É manter, para não ser perdido, roubado, nem estragado, nem esquecido. Conservará, e o Pai meu amará a ele, junto a ele, e a ele viremos, e habitaremos, e faremos nele morada permanente. Então, a morada de Deus, meu querido, sou eu e você, minha querida, se estivermos guardando a palavra. 1 aos Coríntios, capítulo... Vou ler primeiro Atos, capítulo 7, versículo 47 e 48. Capítulo 7, versículo 47 e 48. Veja lá em... Acho que é no capítulo 7, o que é que Salomão fala acerca da casa de Deus, que o povo faz referência, fora de contexto, né? O templo que Salomão construiu, depois ao templo que Esdras e Neemias construíram, e depois ao templo que Herodes ampliou no tempo de Jesus. Falando ali que ali é a casa de Deus, e usando os templos dos partidos, que nós chamamos erradamente de igreja, para dizer que ali é a casa do Senhor. Mas o que é que Estevão diz em Atos capítulo 7, versículo 47 e 48? Diz assim, ó, Salomão, pois, edificou a ele casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão humanas, conforme disse o profeta. Deus não habita em templo feito por mão humanas, de acordo com o que diz o profeta. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Quem é o templo de Deus, quem é a casa de Deus? É só ler, gente. Diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16 e 17. Versículo 16 só. Porque que acordo tem o templo de Deus com os ídolos?
Porque vós sois o templo do Deus vivente. Porque nós somos o templo do Deus vivente. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. É só você abrir a sua Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Porque nós somos o templo do Deus vivente, de acordo com o que Deus disse, que dentro deles habitarei, e entre eles andarei, e serei para eles Deus, e eles serão para mim povo. Aqui tá bom, gente. Não vou falar, não vou me alongar mais. Então, gente, igreja, a palavra igreja quer dizer de dentro para fora chamados. Tente chamar um edifício, uma casa, um templo feito de pedra aí. Efésios capítulo 1, eu esqueci aqui, Efésios capítulo 1. Como eu já li, João capítulo 15, versículo 18, 16 ao 19, diz assim no versículo 4, assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, igreja quer dizer de dentro para fora, escolhido, conclamado, chamado, elegidos, nomeados. Amém? Deus abençoe, a paz de Cristo. Tenha uma boa tarde, uma boa semana.